Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa, em boa terra, é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Amados filhos, a palavra deste domingo nos apresenta a parábola do semeador, muito conhecida por todos nós. Jesus sobe numa barca, senta-se e começa a ensinar contando esta parábola. Há um detalhe interessante nesta parábola que passa por vezes despercebido aos nossos olhos. O semeador, ele não escolhe em qual terreno ele lançará a semente. Ele simplesmente semeia, joga a semente. Aos nossos olhos, essa atitude do semeador parece desperdício de semente e até prejuízo. Mas para Deus não. Ele nunca desiste de semear a sua palavra, porque não desiste de uma pessoa. Porque ele enxerga não o terreno como ele está hoje, mas como ele pode se tornar amanhã, pela força da sua graça. Deus não olha para nós dizendo, esse não tem mais jeito. Deus continua falando, continua chamando, continua esperando, continua oferecendo novas oportunidades. Deus não desiste de nós, continua lançando a sua semente.
O grande milagre de Deus que percebemos com essa parábola que Jesus nos conta é que um coração que ontem era pedregoso pode tornar-se terra boa. Um coração sufocado pelos espinhos pode voltar a dar frutos. Porque Deus nunca se cansa de semear e nunca perde a esperança em nós, seus filhos. A palavra de Deus, ela sempre produz fruto. O problema não está na semente, a semente perfeita. O problema não está no semeador, que é o próprio Deus. O problema está no terreno que recebe essa semente lançada. E hoje, Jesus nos convida a fazer um exame de consciência. Que tipo de terreno é o meu coração? Existe o terreno da beira do caminho e a semente é lançada mesmo assim. A palavra de Deus lançada até é ouvida, mas não entra no coração. O coração está endurecido. Deus fala, mas a pessoa não quer escutar. A palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Existe o terreno pedregoso e a semente mesmo assim é lançada. A palavra de Deus lançada é acolhida com alegria, mas sem profundidade. Aí, na vida da pessoa surgem as dificuldades que todos temos que passar, os sofrimentos aparecem e tudo desaparece. Todo aquele ânimo, toda aquela alegria, toda aquela fé que tínhamos, ela vai embora, porque a palavra não criou raízes. Existe o terreno cheio de espinhos, e até aqui a semente também é lançada pelo semeador. A palavra lançada, ela cresce, mas vai sendo sufocada pelas preocupações, sufocada pelo dinheiro, pela busca das coisas materiais, pelo excesso de trabalho, pela ansiedade. E aí Deus deixa de ocupar o primeiro lugar na vida dessas pessoas. Deus vai deixando aos poucos de ser prioridade, deixa de ser amado acima de todas as coisas. Mas existe também a terra boa. Aqui a semente lançada cresce, dá frutos. Essa terra traz alegria ao semeador. É a pessoa que escuta, acolhe a palavra de Deus e busca viver essa palavra. Essa pessoa entende que aquela palavra lançada é para ela. Nessa pessoa a semente produz frutos, uns 30, outros 60 e outros 100. Para nós, nesse mês de julho, Deus lança a semente da sua palavra, nos falando sobre generosidade, gratidão, partilha. Nesse mês o Senhor nos fala sobre o dízimo e nos convida a fazer essa experiência. E o evangelho de hoje é muito importante para entendermos sobre esse convite que Deus nos faz. Porque antes do dízimo sair do nosso bolso, ele precisa sair do nosso coração. Meus filhos, o dízimo é fruto da palavra. Ele não nasceu da criatividade da igreja, nem foi inventado para arrecadar dinheiro. O dízimo nasceu do coração grato do homem. Nasceu do desejo do homem de agradecer de alguma forma concreta a Deus pelas graças alcançadas. E percebemos isso em toda a Sagrada Escritura. Tudo começou antes mesmo de existir a lei de Moisés. Abraão, reconhecendo que Deus lhe havia concedido a vitória, decide, em forma de agradecimento, devolver o dízimo a Deus, por meio do rei sacerdote Melquisedeque. Jacó, mais à frente, fez uma promessa a Deus dizendo: de tudo o que me deres, eu te devolverei o dízimo. Esse gesto também em sinal de agradecimento. Mais tarde, na lei de Deus, o próprio Senhor estabelece o dízimo para seu povo como um gesto de gratidão deste mesmo povo
gesto de gratidão, de culto e de sustento daqueles que se dedicavam ao serviço do Senhor e dos pobres. E no Novo Testamento, é importante saber que Jesus nunca aboliu o dízimo, como alguns inimigos do dízimo dizem por aí. Pelo contrário, quando Jesus repreende os fariseus sobre o dízimo, Jesus não diz que o dízimo é algo ruim, que não deve mais existir. Jesus diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Ou seja, Jesus quer dizer que é preciso praticar essas coisas sem deixar aquelas outras coisas, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O problema não era devolver o dízimo na época de Jesus. O problema era devolver o dízimo sem viver a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E no final do Antigo Testamento, no livro de Malaquias 3:10, Deus convida seu povo a fazer essa experiência, dizendo: trazei integralmente os dízimos para o tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência comigo, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis, se não vos abro as comportas do céu e não derramo sobre vós a minha bênção em abundância. Olha que promessa bonita essa de Deus para seu povo. A partir desses textos bíblicos, percebemos que o dízimo não é uma invenção da igreja. A igreja apenas continua ensinando aquilo que Deus pediu ao seu povo: fazei a experiência. E é por isso que eu digo que o dízimo é um fruto da palavra. Quem escuta verdadeiramente a palavra de Deus, começa a compreender que tudo pertence ao Senhor. A vida, a saúde, o trabalho, a inteligência, os bens, tudo isso é dom de Deus, é graça de Deus. E quando essa verdade, ela chega ao coração, nasce de forma espontânea o desejo de devolver a Deus uma parte daquilo que Ele mesmo nos concedeu. Meus filhos, precisamos entender que o dízimo não é o ponto de partida da nossa fé. O dízimo é uma consequência da nossa fé. Hoje, a palavra de Deus está sendo lançada ao nosso coração. E nesse mês do dízimo, essa palavra também nos pergunta: que tipo de coração eu tenho quando Deus fala de generosidade, de partilha e de corresponsabilidade com a igreja? Um coração fechado? É o coração da beira do caminho. A palavra nem consegue entrar. Quando se fala de dízimo, a pessoa já cria uma barreira. Ela pensa: lá vem a igreja pedir dinheiro de novo. Não escuta, não reflete, não procura compreender o que Deus quer ensinar. A semente nem chega a penetrar. O preconceito, a resistência e o endurecimento roubam a palavra antes que ela produza qualquer fruto. Um coração dividido é o coração pedregoso. É aquele que recebe a palavra com alegria, entende a importância do dízimo, reconhece que tudo vem de Deus e até concorda com o que a igreja ensina. Mas a palavra, ela não cria raízes. Ela permanece apenas no nível da compreensão. Ela não chega à atitude concreta. A pessoa acredita que o dízimo é bíblico, sabe que é uma resposta de gratidão a Deus, reconhece que a igreja precisa da participação de seus filhos, mas até hoje ainda não deu esse passo de fazer essa experiência. A palavra chegou aos ouvidos, mas ainda não desceu ao coração. Um coração apegado, a palavra entrou,
criou raízes e começou a produzir vida, mas os espinhos cresceram. Jesus diz que esses espinhos são as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza que sufocam a palavra e ele não dá fruto. Aos poucos o coração vai se apegando tanto às coisas materiais que Deus deixa de ocupar o primeiro lugar. O problema não é possuir bens, e não é pecado isso. O problema é quando os bens passam a possuir o coração. Talvez esse seja o coração de quem um dia foi dizimista fiel, mas deixou de sê-lo. Ou de quem devolve o dízimo apenas quando sobra alguma coisa. As preocupações aumentaram, as despesas cresceram, surgiram novos compromissos e Deus foi ficando para depois. O que antes era prioridade, tornou-se apenas uma opção, ou quando dá. E por fim, um coração fértil, esse sim, é a terra boa. Não é um coração perfeito, é um coração humilde, que se deixa converter. É o coração que escuta a palavra, acredita nela e procura vivê-la. Quando compreendo que tudo vem de Deus, a pessoa devolve com alegria aquilo que recebeu. Não entrega o dízimo por obrigação, por medo ou por pressão. Entrega porque ama, entrega porque confia, entrega porque reconhece que Deus é o Senhor da sua vida. E esse coração produz fruto, 30, 60 e 100 por um. Amados filhos, hoje a pergunta que é feita a cada um de nós não é se somos dizimistas ou não, mas como está o meu coração para receber essa semente da palavra de Deus. Porque antes de pedir o dízimo, Deus pede o nosso coração. Se o coração mudar, as mãos também se abrirão. Se a palavra encontrar terra boa dentro de nós, o dízimo deixará de ser um peso e se tornará um gesto de amor, de gratidão e de fé. O Senhor está lançando essa semente hoje, está lançando essa semente agora. Em qual terreno ela está caindo? Que o próprio Deus convença o nosso coração das verdades do seu coração. Sou grato por simplesmente estar comigo, pois se eu consegui chegar aqui, foi só porque Deus estava comigo. Sou grato, preciso admitir que se dependesse só de mim, eu já teria cedido, escolheria desistir. Sou grato por simplesmente estar comigo, pois se eu consegui chegar aqui, foi só porque Deus estava comigo. Sou grato, preciso admitir que se dependesse só de mim, eu já teria cedido, escolheria desistir. Se eu só tivesse terminado o meu dia, já seria o suficiente. Se eu só tivesse conseguido voltar pra casa, já seria o suficiente. Se eu só tivesse conseguido o dinheiro do aluguel, já seria o suficiente. Mas tu és meu pai, de ti vem a escolha e a provisão. Posso não ter nada, mas se eu tiver tua presença, teu amor,